O quê? Como? Quem e por quê? Pode ficar tranquilo que esse não é um Explica DM sobre interrogatórios policiais ou algum jogo de detetive. Essas perguntinhas fazem parte de uma ferramenta que vai te ajudar muito na hora de planejar ações para o seu negócio de forma eficiente. Não sabe como tirar do papel um planejamento estratégico ou colocar em prática uma boa ideia empreendedora? Chegou a hora então de conhecer 5W2H. 5W2H nada mais é do que uma ferramenta que auxilia a gestão de projetos, reduzindo os desperdícios de tempo, de material e de dinheiro. Formada por uma sigla que sintetiza as principais perguntas que direcionam para um cenário íntimo do negócio. Portanto, os 5Ws e os 2Hs representam dentro de um processo what, o que deve ser feito, why, por que tem que ser feito, who, quem deverá fazer, where, onde deverá ser feito, when, quando deverá ser feito, how, como será feito e how much, quanto custará para fazê-lo. Com essas respostas nas mãos, o empresário, gestor ou empreendedor terá subsídios para realizar projetos e ações de forma clara e otimizada. Não se sabe ao certo quem criou a 5W2H, mas há evidências que a ferramenta tenha surgido depois que dois especialistas japoneses, Taishi Ono e Eiji Toyoda, implantaram o sistema Toyota de produção na década de 1950 na montadora homônima para evitar que os desperdícios que eles viram nos Estados Unidos dentro de uma montadora Ford fosse replicado por seus compatriotas, uma vez que o Fordismo era o principal meio de produção da época. Antes de começar essa ferramenta, é necessário saber bem o what, ou o que será executado. Aumento da produtividade em 20%, diminuição do tempo de produção na linha de montagem, contratação de mais colaboradores. Cada negócio terá uma necessidade diferente, exigindo, portanto, tarefas também diferentes para a meta ser alcançada. E por que fazer? O why é importante, pois as pessoas mudam, os processos ficam ultrapassados e o mercado em que a empresa está inserida se transforma, e deixar documentado o porquê daquela ação faz com que você entenda as tomadas de decisões que fez quando elaborou o plano. E quem será o responsável por cada ação? Chegamos ao who. É neste momento que se define os responsáveis pela execução, entrega, relatórios, feedbacks e tantas outras demandas que podem aparecer no projeto. É importante nomear, ser específico para saber quem cobrar. Se de repente a ação envolve todo o time de logística, nomear simplesmente logística não faz sentido. O certo é definir o líder do setor ou alguém indicado por ele como responsável. Um plano de ação não pode demorar mais que a ação em si, então definir prazos é primordial. É no when que definimos quando as ações começam e quando terminam, quantas horas de trabalho serão necessárias para a execução das ações. Em serviços de consultoria e auditoria, esta definição é muito importante. Por exemplo, where ou onde ocorrerá todas as ações definidas no plano. Será na sede da empresa, na filial, no estoque do fornecedor, e com o avanço da tecnologia, lembre-se de considerar os endereços virtuais como portais, sites, nuvens e outros. E como toda ação será feita? Chegamos no primeiro H, o how. É aqui que se define fluxograma, os processos que devem ser obedecidos, o passo a passo eficiente para alcançar as metas. Lembre-se que deve ser fluido, sem amarras e burocracias. É para ganhar tempo e não perder. E quanto todo esse planejamento e ações custarão para a empresa? É no how much que definimos os orçamentos, formas de pagamento de cada parte do projeto. Aqui também entram as contas de quanto custa a hora de trabalho de colaboradores e fornecedores. Neste momento você saberá se o projeto é viável de implementação financeiramente. Normalmente, a ferramenta 5W2H é desenvolvida em uma tabela como essa, sendo aplicada em microcenários para facilitar uma visualização rápida do que precisa ser melhorado para atingir a meta de forma ágil e eficiente.
Se você tem dificuldade de responder essas questões, principalmente sobre a sua empresa, talvez você possa usar outras ferramentas para iniciar o processo. A matriz SWOT é uma delas e aqui no Explica DM você encontra um episódio exclusivo para ela. Depois de definir as principais fragilidades, oportunidades, ameaças e potencialidades, ficará mais fácil chegar às da planilha 5W2H. Faça o teste. Uma dica: não esqueça de ser sucinto nas respostas e não esqueça também de fazer uma reavaliação do seu projeto periodicamente, porque objetivos podem mudar e mesmo que eles sejam atingidos, não faz mal monitorá-los. Esse foi mais um Explica DM. Gostou? Deixe nos comentários o que achou desse episódio e também quais outros assuntos gostaria de ver aqui. Até a próxima!